muito obrigado à Lígia, à Inês, ao José Sousa Brito. Eu concordo completamente com o que disseram antes, portanto podia assinar por baixo, mas direi mais qualquer coisa, porque sou o único membro do clero aqui nesta mesa, portanto tenho de defender a honra da casa. Vamos começar por um ponto que foi tocado pela Inês. Este encontro com Jesus. Uma das primeiras coisas que fiz quando chegou o relatório da Igreja Diocesana, portanto, de Lisboa, e depois da Conferência Episcopal, foi pôr em Word e depois fazer uma pesquisa e procurei a palavra Cristo e a palavra Jesus nos dois textos. E aparecia 2 vezes no texto de Lisboa e 3 vezes no texto dos bispos. Portanto, sendo eu professor de Cristologia, senti que havia aí uma falha qualquer. A minha impressão ao ler os textos é que são textos de Lisboa mais manso, da Conferência Episcopal mais corajoso, quer dizer, representa vozes que eu ouço na igreja, na comunidade, no convívio cotidiano, e, portanto, achei que era importante que o relatório da Igreja de Portugal, em Portugal, tivesse também esse reflexo, comunicasse um pouco essa pluralidade de sensibilidades no interior da Igreja. Mas faz-me um bocado de confusão que Jesus tenha sido tão esquecido, porque fico com a impressão que se perdeu, não se perdeu, mas se dedicou muito tempo a pensar a organização interna, se as mulheres devem ser padres, se não devem ser padres, as outras questões todas da organização interna. E o que é que isto tem a ver com o princípio disto tudo? Não é? Jesus não tinha biblioteca, segundo nos diz a Fernando Pessoa, não inventou nenhuma organização, é espantoso que um homem que não tenha feito nada dessas coisas que nós pensamos que são necessárias para que uma organização perdure no tempo, que ainda cá estejamos 2000 anos depois. E certamente uma parte disso tem a ver com a organização que depois se conseguiu montar, mas o essencial é que essa organização deve refletir essa presença do Espírito de Jesus. Como eu mandei então para a Diocese, antes de eles fazerem a versão final, e aqueles que tiverem o cuidado de ler o texto de Lisboa poderão encontrá-lo, que pelo menos pusessem em epígrafe desse resumo uma frase que é do Concílio Vaticano II, com que o documento sobre a Igreja começa, que diz assim: a luz dos povos é Cristo. Por isso este sagrado concílio reunido no Espírito Santo deseja ardentemente iluminar com a sua de Cristo luz que resplandece no rosto da Igreja todos os homens, mulheres com certeza, anunciando o Evangelho a todas as criaturas. Portanto, a preocupação é até que ponto é que na face da Igreja se reflete essa presença, essa luz de Jesus Cristo. E é esse o desafio do sínodo. Como é que nós nos temos que ajustar de maneira que, nas circunstâncias que são sempre novas, se reflita nesta Igreja que nós somos essa presença de Jesus Cristo como resposta às ansiedades e às procuras que tantos de nós, a maior parte de nós, se não todos, procuramos ou vivemos. Pois isso
tem a ver com um ponto levantado pelo José Sousa Brito, que é esta questão de quem é que toma decisões e como é que se toma decisões no interior da Igreja. E eu recuaria um bocadito e diria que começou a haver uma alteração do pensamento da Igreja com as duas grandes revoluções democráticas, uma mais violenta, a francesa, outra mais pacífica, que foi a norte-americana, em que, a partir daí, começou a haver um distanciamento entre a fronteira da Igreja e a fronteira da sociedade. Até aí podemos dizer que a sociedade se entendia, ou a Igreja se entendia como abrangendo a sociedade toda. E que quando surgiam dentro dessa sociedade pessoas que eram de outra fé ou de outra religião, procurava-se, em alguns sítios, a maior parte dos sítios, procurava-se ser minimamente tolerante, mas que ficassem resguardados, que não aparecessem muito na praça pública. E não, portanto, era essa a ideia. Com o surgimento das duas grandes revoluções e com o liberalismo, o que acontece é que as sociedades vão se tornando seculares e a Igreja descobre que, afinal, quando está a falar, há partes do mundo com a qual não está em diálogo. Inicialmente, no século XIX, a Igreja Católica vive isso como uma ameaça. Portanto, é um mundo que gradualmente está a arrancar à Igreja o seu espaço, isolando o Papa até simbólica e realmente no Vaticano, na cidade do Vaticano, porque o Estado, marcado pelo liberalismo, que era o novo Estado italiano, tinha retirado os seus Estados pontifícios e, portanto, o Papa ficava acantonado na cidade do Vaticano. E, portanto, quando os leigos italianos, por exemplo, no século XIX, sentindo que a realidade agora era nova e que era preciso que eles estivessem presentes nas discussões públicas e nos debates políticos, a Santa Sé saiu com uma norma proibindo os católicos a estarem presentes em qualquer dessas atividades públicas, porque isso era como que a reconhecer que o Estado italiano tinha algum direito a existir, tendo sido os ladrões que tinham roubado os territórios ao Papa. Portanto, contudo, é aí que nasce a ação católica, proibida pela hierarquia. Aí nasce também os princípios da democracia cristã, inicialmente proibidos pela Santa Sé, e depois, quando aparece o Mussolini, é preciso haver alguém que lhe faça um bocadinho frente, e então permite-se o surgimento dos inícios de qualquer coisa que mais tarde vai ser a democracia cristã. Acontece que com Pio XI, já o Pio XI é capaz de ter uma relação mais pacífica com esta realidade. E Pio XI vai perceber que depois da Primeira Guerra Mundial, os Estados europeus estão virados para um nacionalismo e que há risco de haver uma Segunda Guerra Mundial. E preocupado com isso, ele procura mandar encíclicas que dizem aos nazis, aos comunistas, aos não sei quê, aos fascistas da Itália. Portanto, há encíclicas para cada um desses, mas eles não nos ligam muito, como se pode imaginar. E o Papa dá-se conta que não há uma ligação a esse mundo. E, portanto, surge aí o momento do batizar a ação católica, entretanto fortalecida pelo Monsenhor Cardine, que desenvolve toda uma metodologia para que os cristãos olhem o mundo, respondam ao mundo, porque há um mundo operário ao qual a Igreja, que se diz que a Igreja perdeu, de facto não perdeu, nunca lá esteve. Portanto, o mundo operário nasceu à margem da Igreja, exceto em Inglaterra,
não é por ser a origem da minha família, mas porque em Inglaterra os operários muitos deles eram irlandeses, portanto, imigrados da Irlanda, e ser católico era uma afirmação da sua identidade contra o predomínio anglicano, e portanto a Igreja Católica em Inglaterra está muito próxima dessa realidade operária. Mas a ação católica do Monsenhor Cardain inventa, depois há a JEC que se desenvolve a partir daí, há a visão do nosso cardeal Cerejeira, muitas vezes mal tratado na abordagem por causa da sua amizade com Salazar, mas o homem que introduziu a ação católica aqui de uma forma como em poucos países da Europa. E se nós pensarmos o que acontece com a ação católica, acontece que nos meios corais, nos meios operários, nos meios universitários, as pessoas estão a tentar perceber como é que o Evangelho responde às circunstâncias que são circunstâncias que os bispos ignoram. Os bispos talvez tenham passado pelas universidades, pouco provável que tenham passado pelas fábricas ou pela vida agrícola. Portanto, este interface começa a fazer-se ao nível da base e percebe-se que o mundo, afinal, não é preto e branco, a Igreja branco e o mundo preto. Não é? Afinal, há muitas dimensões de cinzento. Aliás, é interessante que o Concílio Vaticano II, na Constituição Dei Verbum, sobre a revelação divina, logo no número em que define o que é a revelação, como o cardeal, como o jovem Joseph Ratzinger destacou, tendo sido um dos peritos na altura, a revelação é indicada que Deus revela-se no presente do indicativo, revela-se a todas as pessoas, convidando-as a uma comunhão de amizade. Portanto, a revelação divina não acabou com Jesus Cristo e com o último apóstolo. A revelação continua a dar-se. A presença de Deus e do seu Espírito está aí no mundo. A questão é ser capaz de perceber onde é que está. E, portanto, o que esta realidade da ação católica e outros movimentos, portanto, a Opus Dei surgiu também nessa altura, como também a ideia da santificação do trabalho, e, portanto, a mesma ideia de que há um lugar no mundo onde as pessoas têm que viver a sua fé. Portanto, esta interface entre a fé e a realidade plurifacetada do mundo é uma realidade nova. E a acompanhar esta gente há padres que são assistentes e há padres que fazem retiros para estes jovens ou adultos, e esses padres passam a bispos, e esses bispos são convocados por João XXIII para o Concílio Vaticano II. E, portanto, no Concílio Vaticano II, a maior reunião deliberativa de toda a humanidade, 4.000 homens, durante 4 anos, a refletir sobre o que é que se passa no mundo e como é que a Igreja pode responder ao mundo, é uma experiência que enche o coração daqueles, de 90% daqueles homens. Não mulheres, infelizmente, está-se. Ao terminarem o concílio, pedem ao Papa Paulo VI que prolongue esta experiência, não certamente com 4.000 pessoas, 4.000 bispos, mas com representantes das conferências episcopais, e aí sim surgem os primeiros sínodos. O espírito desses sínodos inicialmente foi muito no sentido do concílio, mas depois com João Paulo II os sínodos tornaram-se mais um espaço de debate que o Papa depois assumia e escrevia a sua exortação apostólica respectiva. E, portanto, foi-se perdendo, os bispos se desinteressaram-se. Eu acompanhei um dos últimos sínodos de Paulo VI em Roma, porque foi-me pedido que fizesse a reportagem para a Rádio Renascença, eu estava como estudante em Roma, e lembro-me que
Na altura, os organizadores, os secretários do sínodo estavam com dificuldade, nem sequer conseguiam da Cúria romana uma máquina de escrever para poderem preparar os documentos, não é? Era antes dos computadores. Portanto, havia essa rivalidade entre a Cúria. A Cúria dizia-se lá na altura, a Cúria dizia, bom, a gente fecha-se durante o mês de outubro, porque estão cá os bispos, todo mundo ali a discutir no sínodo, depois quando eles forem embora, volta tudo ao mesmo, não é? Portanto, esta decalagem entre aquilo que se passa ao nível do Vaticano e aquilo que as pessoas estão a experimentar nas igrejas locais e dentro das igrejas locais ao nível do laicado, é qualquer coisa que o Papa Francisco era sensível. Tendo vindo da Argentina, tendo vivido no Bairro de Lata, tendo feito na sua vida aquela vontade de estar junto das pessoas, percebia que há um fervilhar na presença da fé nesses lugares que deve ser auscultado. Dizia o cardeal Newman duas coisas, quer dizer, ele dizia muitas coisas, duas coisas que eu destaco aqui. Uma, refletindo sobre a Igreja dos primeiros tempos, ele dizia que isto era na fase em que ele se estava a aproximar da Igreja Católica e debatia-se intelectualmente com esta questão, que a Igreja Católica tinha práticas e doutrinas que não se encontravam no Novo Testamento. Portanto, a sola Scriptura dos protestantes, de onde ele vinha, não é? Essa tradição evangélica anglicana, tinha dificuldade em perceber como é que a Igreja tinha chegado lá. E então ele tem uma frase, está nas vésperas da sua conversão: neste mundo viver é mudar e ser perfeito é ter mudado muitas vezes. É uma expressão muito interessante. Portanto, esta questão de, para responder a um mundo sempre em transformação, é preciso também que a Igreja se vá adaptando, respondendo, interpelando, dialogando. Isto era uma das frases. A outra que eu citei num documento, numa coisa que eu escrevi, que foi publicada no Sete Margens, também vale a pena ser recordado a este respeito. Por altura do Concílio Vaticano II, perguntava-se se, em vez dos bispos estarem lá a resolver as coisas todas no Concílio Vaticano I, fechados em Roma, se não deviam ter consultado os leigos. E, portanto, a questão se os leigos não deviam ser consultados em questões de fé ou de doutrina. E o que o cardeal, ainda não cardeal, padre John Henry Newman responde é que sim, se deve consultar os leigos, um documento importante que é On Consulting the Laity, on Issues of Doctrine. Ele diz, mas a consulta que se faz aos leigos não é a mesma consulta que se faz aos bispos ou aos teólogos. Isto para responder ou continuar aquilo que o José Sousa Brito estava a levantar. Consulta-se os leigos como se consulta um relógio e não como quem consulta um médico. O que é que ele quer dizer com isso? Está a falar sobre a questão do sensus fidei, que é realçado no Concílio Vaticano II, o sensus fidelium, ou o sentido da fé dos fiéis. Ele, sendo estudioso dos primeiros séculos da Igreja e das disputas em torno do arianismo, ele diz que a certa altura, se fizéssemos uma sondagem do número de bispos que estavam do lado da doutrina que depois, mais tarde, veio a ser aprovada como ortodoxa, a maior parte dos bispos eram heterodoxos. E onde é que se manteve a fé que depois, mais tarde, veio a ser aprovada pelos concílios?
como sendo a fé que vem da tradição dos apóstolos. Foi na vivência dos fiéis. A maneira como as pessoas espontaneamente se relacionavam com Jesus Cristo na Eucaristia, na sua devoção, era aquela que depois veio a ser formulada nas grandes doutrinas dos concílios, enquanto que os bispos discutiam em termos teológicos se Jesus Cristo tinha a mesma natureza, se o Verbo tinha a mesma natureza que o Pai, etc. Ou quase a mesma natureza do Pai, ou se era a primeira criatura. Portanto, ele dizia que era preciso ver como é que as pessoas estão a viver a sua fé e depois quem de direito deve refletir sobre isso e tentar manter aquilo que eu diria que é dito por um dos grandes padres da Igreja, Santo Inácio de Antioquia, quando ia a caminho de Roma, escreve uma carta à Igreja de Roma e fala da Igreja de Roma como a Igreja que presida a caridade. E não sei, já ultrapassei o meu tempo, mas dão 2 minutos para eu explicar como eu explicava isto aos meus alunos. O que é a função dos padres e dos bispos? Eu dizia assim: imaginem um seminarista que, durante a sua formação, num seminário muito conservador, aprende a viver a sua fé como segundo aquilo que leu nos livros e bem vestido à maneira, etc. E depois, no entanto, é um rapaz inteligente e um rapaz com sensibilidade e com coração, e é nomeado pelo seu bispo para uma paróquia da periferia dessa diocese. E nessa paróquia da periferia ele percebe que, quando ele faz as suas homilias, as pessoas adormecem. E que ele está a dizer aquilo que aprendeu, mas as pessoas, aquilo passa-lhes ao lado. Gradualmente ele vai percebendo e vai começando a conhecer as pessoas e percebendo estes casais, aquele grupo, aqueles operários, não sei quem, começa a falar com eles e o seu discurso torna-se, quando ele está diante da Assembleia, é um discurso que já responde àquilo que ele sabe que são as inquietações que as pessoas têm. Agora imaginem que esse, porque é assim inteligente e foi capaz de criar esta empatia, torna-se um sucesso, as suas missas estão cheias e o bispo promove-o a cônego e depois promove-o a bispo auxiliar. E como bispo auxiliar ele descobre que afinal a sua paróquia era só uma das muitas paróquias e que há outras paróquias, umas em zonas mais ricas, outras em zonas mais pobres. Há gente que está na Ação Católica Operária, que não quer nada, quer dizer, aquele discurso que se faz nas missas também não lhes diz nada. Há outros que são da Ação Católica Rural e, portanto, o bispo, quando ele produz um documento ou quando ele vem falar às pessoas, sendo homem inteligente, ele vai responder a essas questões, vai tentar criar esta unidade, como é que ele consegue manter esta unidade numa igreja tão diversa. E depois, quando um dia o promovem a Papa, a visão dele não é já só a da sua diocese, é da igreja toda. Portanto, aquilo que é o discernimento que é feito pelos bispos e que tem a sua função própria, é levar a esse nível, não confirmação das suas teologias e das suas ideias, mas ter escutado o seu povo, ter escutado os seus movimentos e ser capaz de ver como é que isso se articula, como é que a sensibilidade aqui que se reflete naquele documento da Conferência Episcopal, como é que isso vai bater certo com as conferências episcopais da África, onde algumas das coisas que aqui são ditas são chocantes. E como é que essa comunhão não é só uma comunhão sincrónica, é também uma comunhão diacrónica. Como é que nós nos mantemos unidos em comunhão com aquilo que foi pensado pelos nossos antepassados, noutras circunstâncias. O que é que pode mudar ficando, sendo nós iguais, como dizia o Cardeal Newman, ter mudado muitas vezes, no entanto, mantendo a mesma identidade e já ultrapassando. Não faz mal, não tem importância.